Seja muito bem-vindo, somos a Igreja Metodista do Ingá e em breve, em alguns minutos, começaremos o nosso culto online. Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda para derramar sobre a sua vida hoje. E se você não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. A nossa visão é edificar uma igreja de discípulos, equipada para o serviço, onde cada crente é um ministro. E assim nós vamos expandindo o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Se você quer falar sobre Deus, sobre o seu propósito, clique no link que vai aparecer aqui na sua tela. Em alguns instantes, muito louvor, adoração e muita palavra de Deus para a sua vida. Fique com a gente até o final. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Mais um encontro. Todo domingo, às 19 horas, nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Então, tem sido um tempo de aprendizado, um tempo de estudar, de degustarmos da palavra de Deus. Você que está aqui conosco, eu quero dizer, você é muito bem-vindo. Obrigado, pela sua audiência, pela sua atenção. Mas saiba que esse é o momento de você se conectar com Deus, se conectar com seu Pai, e é o momento de você ser alimentado espiritualmente. Esse é o momento de você aprender da palavra, porque Jesus nos ensina que aqueles que ouvem as suas palavras e praticam são como aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento forte, mas a casa ela não cai. Nós entendemos que isso é fundamental para a nossa fé, nos alimentarmos da palavra. Então eu quero te convidar a se conectar ao Senhor nesse momento. Nós vamos adorar a Deus com um cântico, com um louvor. Eu quero que você pare tudo que você estiver fazendo, se desligue de qualquer distração e foque no Senhor. Vamos adorar a Deus com um cântico, com um louvor. Em seguida nós meditamos na palavra. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita
aleluia. Como sempre temos feito, né? Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu quero agradecer a você que tem sido fiel, que tem semeado nessa terra fértil. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final de 2020 e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, né? Temos muitos sonhos, mas temos desfrutado da provisão e do favor de Deus. Então quero agradecer você que entregou o seu dízimo, que depositou a sua oferta. Eu quero consagrar, né, e abençoar a sua vida financeira também. E esse momento é o momento de você, né, você que está nos visitando, não se sinta constrangido. Esse é o momento para aqueles que se sentem parte da família, né, que se sentem em casa, entendem que é necessário contribuir com a obra de Deus e é um prazer para nós fazer isso. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar ao Senhor, vamos nos consagrar. Aleluia. Pai, obrigado por cada dízimo e oferta. Nós devolvemos ao Senhor parte de tudo que o Senhor tem nos dado. Eu quero te pedir em especial que o Senhor, ó Deus, venha multiplicar as nossas sementes. Estamos chegando ao final de mais um ano e olhamos para trás e podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer, Senhor, porque até aqui o Senhor proveu sobre a nossa casa, o Senhor proveu, ó Deus, sobre o nosso lar, a nossa família, e nós te agradecemos, ó Pai, por todos os livramentos, por toda a proteção e por toda a provisão, Pai. Consagramos a Ti porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor e te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe a nossa empresa e que 2021 seja um ano de oportunidades, um ano que nós possamos, ó Deus, crescer, prosperar e desfrutar da Tua graça e do Teu favor sobre nós, Pai. Obrigado por cada irmão e irmã que transferiu o seu dízimo, a sua oferta e que tem contribuído com essa obra. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre nós, ó Pai, as bênçãos sem medidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Nós aqui vamos estudar a carta de Romanos, mais um encontro. Nós não estamos preocupados com quanto tempo vamos levar para estudarmos a carta toda. Eu quero que você aprenda, eu quero que você saia desse encontro, termine essa série dizendo, poxa, eu sei um pouco mais da palavra, eu estou entendendo o propósito de Paulo ter escrito Romanos, eu estou entendendo os princípios ali, né? Porque isso é uma base para a sua fé, isso vai alicerçar, fortalecer, edificar a sua fé. Então, abra o seu coração para receber da semente da palavra de Deus. Amém? Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 7. E o capítulo 7, irmãos, você que leu, que estudou, que percebeu, que entendeu ali, nós vemos o quê? Que é uma história do homem tentando ser bom, o homem tentando agradar a Deus, o homem tentando vencer o pecado, o homem tentando fazer coisas boas, ser bom, né? E qual é o resultado disso? Capítulo 7, ele é sensacional porque quem está escrevendo nada mais nada menos que o apóstolo Paulo, e ele mostra o fracasso daqueles que tentam pelas suas próprias forças, e eles caem novamente. Aquilo que eles não queriam fazer, eles acabam fazendo. E aí eu destaquei aqui, eu quero que você entenda 3 tipos de homens. Paulo ele vai falar sobre algumas questões e eu dividi em 3 tipos de homens. Primeiro ele vai colocar o homem ímpio. Quem é o homem ímpio? É aquele que é cheio de justiça própria. É aquele homem que acha que cumpre a lei. Ele diz, eu não mato, eu não roubo, né? Se você perguntar, a pessoa, mesmo sem ela ter aceitado a Cristo, ela diz que vai para o céu porque ela é uma pessoa muito boa, porque ela faz boas obras, ela ajuda, ela faz caridade, né? Ela é uma pessoa honesta. E esse ímpio, Paulo ele vai falar um pouco sobre ele no capítulo 7, né? Porque é o tipo de homem que ele olha para os mandamentos, ele pode olhar para a lei e achar que é um cumpridor da lei. Porque se você olha os 10 mandamentos, né, você pensa, poxa, não roubar. É possível você viver uma vida sem roubar? Sim, é possível, né? Não adulterar, é possível? Tem muito ímpio que tem um caráter aprovado, pessoas fiéis, né? São exemplos, muitas vezes para nós, né? Que temos o padrão de Cristo a seguir.
Ele olha para não matarás, ele pensa, poxa, eu consegui passar minha vida inteira sem matar alguém. Então ele vai olhando os mandamentos, ele acha que consegue cumprir. Tudo bem, não tem problema. Mas quando ele chega no 9º mandamento, esse mandamento foi o mandamento que fez Paulo cair, que fez Paulo olhar para si e falar, cara, eu não consigo. Porque o 9º mandamento, ele diz... até o 9º mandamento, né, Paulo consegue cumprir, e os 9 mandamentos principais ali, o ímpio pode olhar e conseguir cumprir, mas quando chega no 10º, e foi esse 10º mandamento que fez Paulo enxergar a sua real natureza, fez Paulo ver que o homem sem Cristo não consegue vencer o pecado, porque o 10º mandamento diz que se você desejar, você já pecou. O homem ele pode até pensar o seguinte, eu nunca matei ninguém, mas nunca desejar ter matado alguém, na ira, na raiva, é difícil. Ele pode nunca ter adulterado, mas nunca ter pensado, desejado, é difícil. Ele pode nunca ter mentido, mas ele nunca ter desejado falar mentira para se livrar, para evitar um problema. Então esse mandamento faz com que todo homem enxergue e veja a sua real situação, a sua natureza, que é uma natureza pecaminosa. Não conseguimos vencer o pecado pelas nossas próprias forças. E Paulo vai falar também do homem carnal. Quem é o homem carnal? O carnal, ele não é o ímpio, não é o não crente, é uma pessoa que ele se acha espiritual, ele tem a convicção de que ele é espiritual, mas ele é cheio de esforço próprio, cheio de esforço da sua carne. O crente carnal, que Paulo vai falar aqui no capítulo 7, ou uma ilustração que dá para a gente entender, porque isso é para nós, serve para nós um aprendizado, é aquele homem, não estou falando daquele pecador não, aquele crente sem vergonha, não, aquele crente que ele acha que pela sua própria carne ele consegue vencer o pecado, ele acha que pelo seu próprio esforço ele consegue agradar a Deus. Esse é o crente carnal que Paulo vai falar. E aí ele diz, eu separei aqui os versículos 14 ao 18, para a gente ler. Romanos 7, 14 ao 18, olha o que ele diz. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que eu não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, eu não sou mais eu que o faz, mas o pecado que habita em mim é quem faz. Eu sei que nada de bom habita em mim, olha isso, Paulo falando, eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazê-lo. Paulo está mostrando isso, olha, eu sei que em mim, na minha carne, não tem nada bom. Eu às vezes quero fazer o bem, mas eu não faço. E aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Eu não quero perder a paciência. Mas quando eu vejo, já perdi a paciência e já dei uma resposta. Estão compreendendo? A nossa carne é assim, não tem nada de bom na nossa carne, é isso que Paulo está dizendo. E quando nós olhamos para esse homem carnal, ele pode até tentar ter boas intenções, mas ele não consegue vencer o pecado, não consegue agradar a Deus. E existe o terceiro homem, que é o homem espiritual, que é o homem equilibrado, é aquele que anda segundo a voz do Espírito. Mas deixa eu te dizer, falando um pouquinho mais sobre esse homem carnal, que é um alerta para nós, existem crentes, existem pessoas que quanto mais oram, pior fica. Tem gente que não pode nem jejuar, não pode nem se consagrar, não pode nem orar. Por quê, pastor? Porque quanto mais ora, ele pior fica. Como assim? Quanto mais ele ora, mais ele acha que ele é merecedor. Então, por ele ter orado muito, ele acha que agora Deus tem que fazer, porque ele orou bastante, ele orou o suficiente. Tem pessoas que quando jejuam se acham tão santas, tão melhores, que elas acabam pecando, elas acabam errando.
Então, o que Paulo fala, e ele vem mostrando aqui nessa segunda parte do capítulo 7, é que da nossa carne não tem nada de bom, que ela não vai produzir nada de bom. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, né? E ele vai mostrar para nós que existem duas vontades. Finalzinho do capítulo 7, ele mostra para nós que existem duas vontades, ou a vontade da carne ou a vontade do Espírito, e elas vão lutar entre si. Elas vão como um cabo de guerra, uma tentar puxar para o seu lado, né? E a que tiver mais forte, com certeza, vencerá. Então preste atenção, olha o raciocínio que Paulo tem nos mostrado aqui, né? Nós já recapitulamos isso, mas Paulo ele começa, olha, preste atenção como faz sentido essa carta. Paulo ele está indo visitar uma igreja que não foi ele que plantou, então ele não recebeu ainda ali o diagnóstico do que estava acontecendo, como nós vemos na carta que ele escreve aos Coríntios, onde irmãos estavam vivendo desfrutando do sobrenatural do Espírito Santo, dos dons e sinais acontecendo ali, mas havia muita carnalidade. E aqui, né, em Gálatas, uma outra realidade, onde os irmãos receberam a graça de Deus, estavam anulando a graça, decidindo viver baseado na lei. Então Paulo escreve aquela carta para ensinar, para corrigir esse pensamento ou essa atitude errada. Romanos é diferente. Porque como Paulo ele está apresentando o evangelho ali, ele não está corrigindo nenhum erro. Estão entendendo isso? Ele está apresentando, por isso que Romanos é considerado o quinto evangelho, né? Que é essa explicação, essa apresentação do evangelho de Cristo. Então ele introduz mostrando o homem pecador que vai sofrer o juízo, né? A condenação. Ele vem mostrando a questão do pecado, né? A consequência do pecado, o juízo, a ira de Deus. Ele vem e mostra a solução, o remédio, a justificação pela fé. Ele vem mostrando a condição do homem, mostrando que o homem casado com a lei, ele não consegue agradar, não consegue cumprir. Ele faz essa analogia com o casamento. E aqui no capítulo 7, ele vem mostrando, né, como vencer o pecado, como nós vencemos o pecado. Percebe que ele está instruindo aquela igreja, ou seja, instruindo a nós também hoje. Uma carta escrita há aproximadamente 2000 anos atrás, é tão atual hoje, né? Tão real para nós hoje. E aqui Paulo mostra a condição do homem, a carne, a vontade da carne do homem, por mais que queira fazer o bem, ela vai acabar errando, ela vai acabar pecando. E no versículo 24, olha o que Paulo diz, irmãos. Versículo 24 do capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então aqui é como se Paulo estivesse mostrando, né, exclamando, dizendo: olha, miserável homem que nós somos, a nossa carne vai nos levar para a morte. Deus, nós precisamos da tua ajuda, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Sem o Senhor Jesus, nós não conseguimos fazer o bem. Me socorre, me ajuda, porque pela minha própria natureza, pela minha carne, eu não consigo fazer o bem. E eu me lembro, irmãos, falando sobre isso, eu me lembro de uma vez um bombeiro, vendo um bombeiro atuando, salvando uma vida. Um homem mais forte, ou um homem maior do que ele, estava afogando, estava afundando. E ele, quando chegou perto daquele homem se debatendo ali na água, aquele bombeiro, as pessoas desesperadas, gritando: salva, salva o homem. O bombeiro, quando ele foi se aproximando, ele parou e ele não foi na direção daquele homem que estava se debatendo. E o povo gritando: salva ele, ele vai se afogar, pega ele. E o bombeiro parado ali, calmamente, só vendo aquele homem se debater. Quando próximo, né, e ele não agindo ali, quando aquele homem parou de se debater, que ele afogou ali, ou ele ia afundar, aquele bombeiro rapidamente já pegou ele por trás, pelas costas, colocou a boca dele, o rosto dele para cima para que ele pudesse respirar, e foi voltando, nadando com aquele homem, segurando aquele homem ali, fez o procedimento, conseguiu salvar aquele homem. E essa questão do salva-vidas,
E essa questão do salva-vidas, ela é interessante, porque pode parecer, né, que ele foi alguém cruel deixando aquele homem se debater. Mas depois, se você pesquisar, todos vão dizer a mesma coisa. O bombeiro, ele diz o seguinte: olha, se eu fosse salvá-lo quando ele estava se debatendo, pelo pânico, pelo desespero, pelo instinto de sobrevivência, ele ia tentar me segurar, me agarrar, e nós dois iríamos afogar. Então, a partir do momento que o homem para de se debater, para de fazer força, para de tentar se salvar ali, o bombeiro consegue pegá-lo e da forma correta, salvar aquele homem. Preste atenção, na nossa vida é a mesma coisa. Enquanto nós tentamos vencer o pecado, tentamos lutar, nos debater para vencer, para agradar a Deus com a nossa carne e o nosso próprio esforço, nós falhamos, nós fracassamos, irmãos, e é uma vida miserável. Porque você está sempre tentando e fracassando, sempre tentando e falhando, sempre tentando e errando. E isso vai gerando uma frustração. E muitos irmãos que vivem uma vida miserável, porque tentam viver na carne. É isso que Paulo está falando. Oh, meu Deus do céu, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar? Gente, quem está falando aqui não é o Zezinho da padaria que caía bêbado, não, é o apóstolo Paulo. Ele está mostrando que a nossa carne é isso que vai produzir, né? É isso que ela vai fazer. Nós não conseguimos vencer a carne sozinhos, mas no versículo 25, olha o que ele diz: graças a Deus, por quê? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então minha carne, ela tende para o pecado, a minha carne, ela corre para o pecado, é isso que Paulo está dizendo. E nós só conseguimos vencer a carne quando nos sujeitamos à vontade do Espírito. Essa é a realidade de Romanos 7. O homem, ele falhando porque ele tenta vencer com a própria carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16, olha o que diz: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quando você vive pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito, obedecendo a voz do Espírito, se sujeitando à voz do Espírito, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. É uma promessa, não é, se você for muito santo, maravilhoso. Não, se você viver pelo Espírito, viva pelo Espírito, e a consequência vai ser não satisfazer a carne. Existe, né, uma forma de nós vencermos o pecado, vencermos a carne, e é sujeitando ao Espírito. Mas qual que é o problema, irmãos? Que alguns crentes, o raciocínio deles, e principalmente de crentes imaturos, é o raciocínio dizendo o seguinte: olha, o dia que eu vencer a carne, eu vou ser santo. O dia que eu conseguir vencer esse pecado, eu vou agradar a Deus. O dia que eu conseguir largar esse pecado para trás, eu vou saber que eu sou santo diante de Deus. Não. Quando você anda no Espírito, aí você vence a carne. Você pode ter errado há 5 minutos atrás, mas a partir do momento que você decide se arrepender e andar no Espírito, aí você começou uma caminhada para vencer a carne, vencer o pecado. Andar no Espírito é isso, é você depender do Espírito, é você cooperar com Deus. Pastor, como que eu venço o pecado? Nós temos falado sobre isso, né? É esse cooperar com Deus. Porque pela sua própria carne, você pode até falar: eu quero vencer o pecado, eu quero vencer a pornografia, eu quero vencer a prostituição, eu quero vencer a mentira, eu quero vencer o roubo, eu quero vencer o pecado na minha vida. E a sua carne, por mais que você esteja motivado naquele momento, a sua carne ela vai tender, ela vai desejar o pecado mais uma vez, e você vai cair de novo. Agora, esse sujeitar ao Espírito é você cooperar com o Senhor, ao ponto de quando eu jejuo, eu faço um jejum porque eu quero vencer determinada situação, eu quero fazer um jejum para ouvir a voz de Deus, eu estou cooperando com Deus para vencer a minha carne, ou seja, eu estou matando, enfraquecendo a minha carne, e a voz de Deus fica mais sensível,
eu consigo cooperar com Deus, fazer a vontade de Deus para vencer o pecado. Amém? Deu para compreender até aí? Capítulo 7 é isso. É a história do homem tentando ser bom. E isso vai gerar sempre frustração, fracasso. E no capítulo 8, hoje eu só vou introduzir um pouco, só vou falar desse início do Romanos 8, porque eu quero falar bastante, eu quero estudar com vocês, aprofundar em Romanos 8, que é um capítulo, não sei se existe esse título, mas é o capítulo mais importante da Bíblia, né? Estudiosos dizem que é o capítulo-chave para nós entendermos o propósito de Deus, porque o capítulo 8 é a história do homem sendo cheio de Deus. Capítulo 7, o que ele está mostrando? O homem tentando vencer, o homem tentando ser bom, a carne tentando agradar a Deus. E no 8 ele mostra, né, que pelo Espírito, o homem cheio de Deus, ele consegue vencer, ele consegue agradar. Então, por mais que você tente, pela sua carne você vai falhar. Amém? Então, como que eu faço, pastor? De forma prática. Você quer agradar a Deus, então você decide se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque agora o Espírito habita em você. Ele não está mais fora, ele está dentro. Então o Espírito que habita em você, você vai cooperar com o Espírito de Deus para vencer o pecado. E aí no versículo 1 ele diz, olha, agora pois, olha que coisa sensacional, irmãos. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então percebe essa construção, as ideias, os princípios que Paulo está ensinando para nós. Ele falou, nós estudamos o princípio da substituição. O que é isso? Nós estamos em Cristo. Cristo venceu o pecado, Cristo cumpriu a lei, Cristo merece ser abençoado por Deus e Cristo e apenas Cristo é digno de merecer a bênção de Deus. Só Ele pode ser abençoado, porque só Ele cumpriu. Então, como Deus faz a obra da substituição, Cristo morreu e nós morremos juntamente com Cristo. Quando nós ressuscitamos, nós agora estamos em Cristo. Então Cristo agora pode ser abençoado e nós, por estarmos em Cristo, nós recebemos a bênção por estarmos em Cristo. Cristo venceu o pecado e nós agora, por estarmos em Cristo, vencemos o pecado também. Aleluia! Nós somos mais do que vencedores. Então o que Paulo diz? Olha, versículo 7, o homem ele não consegue ser bom, o homem ele vai pela carne falhar. Mas aí ele diz, no versículo capítulo 8, ele vai introduzir dizendo isso, agora pois. Então você pecou 2 minutos atrás, você pode agora dizer, Senhor, eu não consigo, me ajuda, eu não consigo vencer esse pecado, Senhor, eu preciso de Ti. E o Espírito Santo que habita em você vai te direcionar, ele vai te mostrar como vencer. O que você está fazendo? Você está em Cristo, cooperando com Cristo, cooperando com Deus para vencer o pecado. Então eu pequei há 2 minutos atrás, eu posso olhar para esse texto e dizer, agora pois, já nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Você é livre do pecado porque você está em Cristo. Você agora em Cristo, o que acontece? O seu pecado ele é apagado, ele é removido. O sangue de Jesus lava você de todo pecado. Ao ponto que nesse segundo, você pecou 1 minuto atrás, agora nesse segundo você pode dizer, agora, nesse segundo, nesse exato momento, já nenhuma condenação há para mim, porque o sangue de Jesus me lavou de todo pecado. Aí é assim que você vence o pecado, é assim que você vai vencer a carne, é assim que você vai agradar a Deus, porque em Cristo, Deus está satisfeito com o sacrifício de Cristo, Deus está satisfeito com o preço que foi pago e Deus está satisfeito com Cristo. Se você está em Cristo, Deus está satisfeito com você. Então, nesse capítulo 8, eu quero aprofundar, eu quero estudar com vocês, porque é um capítulo fantástico, um capítulo importantíssimo para a nossa fé, porque a Bíblia, irmãos, preste atenção, ela não é um amontoado de versículos que Deus joga aleatório para falar com a gente. Não é como a gente fazia uma caixinha de promessa, né? A Bíblia não é uma caixinha de promessa que você tira, opa, hoje é essa bênção, opa, hoje é essa outra bênção. Não, a Bíblia ela tem
um contexto, uma história. A Bíblia, ela tem um propósito. Você pode repetir isso comigo na sua casa aí, para gravar no seu coração? A Bíblia tem um propósito. Fala mais uma vez aí. A Bíblia tem um propósito. Há uma ideia central na Bíblia. Há um propósito pelo qual Deus escreveu a Bíblia para nós. Existe um propósito central de Deus em ter criado um homem. E eu pergunto para você hoje, para a gente introduzir o capítulo 8, começar a estudar. Qual o ponto central da Bíblia, na sua opinião? Quando você olha para a Bíblia, qual o propósito de Deus ter criado o homem? Quando nós lemos a Bíblia, na maioria das vezes nós pensamos, Jesus ele veio para salvar o homem perdido. Esse é o propósito da Bíblia. É isso que a Bíblia veio nos revelar. O homem estava perdido e Jesus veio para salvar o homem. Isso é muito importante, irmãos. Nós pregamos sobre isso. Cristo veio para salvar o homem, mas ainda não é o ponto central da Bíblia. Sabe por quê? Qual é o ponto central? Qual o alvo primário de Deus? Quando Deus cria, quando Deus começa todas as coisas, qual foi o propósito de Deus ter criado o homem? Para pensar nisso. Porque se nós olharmos para o início de tudo, o propósito pelo qual Deus criou o homem, quando Deus começa a humanidade ali, através de Adão, quando Deus cria todas as coisas, qual o propósito daquilo? Qual o propósito daquela atitude? Qual era o propósito de Deus quando fez aquilo? Quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender e receber a revelação do propósito pelo qual Deus criou o homem. Em consequência, nós vamos entender o propósito da Bíblia. E Romanos 8, ele é um capítulo que fala para nós, nos ensina o propósito da Bíblia. Por isso que ele é um capítulo tão importante. Eu quero que você estude, leia, né? Hoje eu vou andar bem devagarzinho, a gente vai andar quase que versículo por versículo. Então, depois dessa live, depois desse estudo, lê de novo Romanos 8, lê uma vez, duas, três. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, mas eu quero que você entenda, que você receba de verdade revelação da palavra. O apóstolo Paulo, quando ele orava, a oração de Paulo é muito interessante, porque ele orava dizendo, pedindo: Deus, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Porque a palavra de Deus, nós precisamos de revelação. Não é só um conhecimento intelectual, mas precisamos de revelação de Deus. Então, para você entender esse propósito, né, eu quero ler com você Gênesis capítulo 1. Qual o propósito de Deus ter criado o homem? Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que ele diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Peraí, por que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança? Por quê? Porque quem decidiu fazer o homem não foi só Deus Pai, nem Deus Filho, nem o Espírito Santo, foram os três juntos. Por isso que a Bíblia diz: façamos. Deus Pai, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo decidiram juntos fazer o homem. E fazer o homem como? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que é? Qual o entendimento, ou qual a explicação, qual o sentido de imagem e semelhança? É que Deus queria que o homem fosse uma cópia dele. Deus queria que o homem fosse a imagem. E qual é o sentido no original de imagem? Está ligado para o interior. Que o homem interior fosse igual a Deus. E semelhança significa que o homem seria igual a Deus no exterior. Que o homem seria parecido com Deus, semelhante a Deus no seu exterior. Eu sei que você pode, às vezes, olhar para um amigo, olhar para um vizinho e falar: pô, mas isso aí não é tão bonito não, pastor. Mas preste atenção, o padrão de beleza somos nós que determinamos. Se você olhar para antigamente, né, você olha até as pinturas, as telas, as rainhas, as mulheres eram consideradas bonitas por serem gordinhas.
E nos últimos anos, o padrão de beleza mudou. Qual é o padrão? A mulher esquelética. A modelo, para ela ser modelo, ela tem que ser magra, ela tem que ser esquelética. O padrão mudou, preste atenção. Não tem nada a ver com padrão de beleza. Porque para Deus, todos nós somos parecidos, somos semelhantes a Ele. Por isso que você não pode falar para o seu irmão que ele é feio, porque ele é semelhança de Deus. Então, para te explicar isso, Deus, quando Ele cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, Ele tinha um propósito. Deus não fez isso à toa. A imagem e semelhança de Deus, Deus cria o homem dessa forma. Por quê? Porque Deus queria criar um recipiente, para que esse recipiente contesse a glória de Deus, contesse o próprio Deus. E para você entender isso, eu quero fazer uma ilustração com essa capinha de CD aqui. Tá vendo aí? Essa capinha de CD que tá aqui na minha mão, ela tem o formato de um CD. Ela tem o formato de um CD. Mas ela é um CD? Não. Ela foi feita para quê? Qual o propósito dessa capinha? Ela foi feita para conter o CD. Essa capinha, preste atenção nisso, ela é a imagem e semelhança de um CD. Por que ela é imagem e semelhança de um CD? Porque ela foi feita para conter o CD. Então, no momento que eu coloco o CD dentro dessa capinha e eu guardo o CD aqui, essa capinha, ela está cumprindo o seu propósito. O propósito pelo qual ela foi criada só se cumpre quando o CD está dentro dela. Nós fomos criados para conter Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para quê? Para contermos Deus, para sermos homens cheios de Deus. Esse foi o propósito pelo qual Deus nos criou. É como uma luva. Irmão, se você pegar uma luva de plástico sem a mão, ela não tem propósito. A luva, ela é o quê? Ela é a imagem e semelhança da mão. Então, a partir do momento que eu coloco a luva na minha mão, agora qual é a forma da luva? É a minha mão. Agora ela está cheia do conteúdo pelo qual ela foi criada para conter, que é a minha mão. Nós somos essa luva também. Sem Deus, ou melhor, a luva sem a mão, o que acontece? Ela pode ser usada para outras coisas. Você pode encher a luva, né? Se for uma luva de plástico, encher, fazer uma bola, né? Você pode encher de água, você pode colocar na cabeça e se fantasiar de galo, você pode fazer o que você quiser. Mas ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada, que é conter a mão. Então, irmãos, a vontade de Deus, quando cria o homem, o propósito de Deus ter criado a mim e a você, é para que nós, homens e mulheres, sejamos cheios de Deus. É aí que nós começamos a cumprir o nosso chamado, quando somos cheios de Deus. E isso explica muito para nós o porquê do diabo odiar tanto o homem. Porque o diabo, né, tem o propósito de matar e roubar e destruir o homem. Porque a Bíblia diz que um dia o diabo lá no céu pensou: eu quero ser igual a Deus. O diabo lá no céu, ele disse: eu vou ser igual a Deus. E o diabo, por ter tentado, né, tomar o lugar de Deus, ele é lançado fora. E o diabo está na terra, ele estava ali andando, de repente o diabo olha e ele diz o quê? É Deus ali. Deus. É muito parecido com Deus, aquele ser. O diabo olha para Adão e ele vê Deus, ele vê a imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele pensa: eu queria ser isso. E Deus não deixou. Então Deus, quando cria o homem, é fruto da o diabo, ele inveja o homem porque era o que ele queria ser, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos aquilo que o diabo queria ser, a imagem e semelhança de Deus. Então quando o diabo ataca você ou ataca um homem, ele está atacando a Deus. De certa forma, ele está conseguindo, entre aspas, entenda o que eu quero dizer, se vingar. Quando o diabo coloca um homem na sarjeta, na lama, destrói a vida do homem, ele está destruindo a imagem e
semelhança de Deus, ele de alguma forma ele está atacando a Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, em João 4:24, que Deus ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus, cumprir o propósito pelo qual você foi chamado, é você ser cheio de Deus, é você ser um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E essa adoração não é você ficar em silêncio, quietinha lá no meio do culto, não bater palma, não. É você adorar no seu espírito. É você não adorar somente com a sua carne, mas é o seu espírito. Esse espírito, né, onde o Espírito de Deus habita, ele se enche de sede e fome pela presença de Deus. Porque, vamos ser sinceros, você pode olhar para alguém no meio de uma reunião, no meio de um culto, a pessoa chorando, né, com os braços abertos, e ainda assim ela não está adorando a Deus. Ela está só nas suas emoções ali. Ela pode estar até atuando. Mas quando alguém adora a Deus em espírito, somente Deus vê, somente Deus sabe. E Deus ele vem e se manifesta, porque ele encontra o coração sedento. É como, agora eu estou falando com você, aí na sua casa, você não está vendo, mas existem ondas, frequências passando em todo o tempo. Aqui agora tem a frequência, né, da minha televisão, tem a frequência do celular, da telefonia, tem a frequência tem várias frequências, a frequência da minha voz está passando, você não está vendo, mas são ondas que estão passando. Mas se você na sua casa pegar um aparelho específico, se você pegar, por exemplo, um fone de ouvido e você conectar esse fone ele vai captar as frequências que estão passando e ele vai tornar real, ele vai sintonizar e você vai conseguir ver ou ouvir aquilo que os seus olhos naturais não conseguem ver. Com esse fone aqui eu consigo ouvir as ondas que estão passando, eu não estou vendo as ondas sonoras, mas com esse fone eu consigo captar essas ondas e se torna real, eu consigo ouvir essas ondas. O que significa? O que eu estou querendo te explicar? Você não vê a Deus, mas o seu espírito, ele capta essas ondas, ele capta a voz de Deus. Deus está falando e com seus ouvidos naturais você não está ouvindo, mas o seu espírito, o lugar onde o Espírito de Deus habita agora em você, ele capta as vozes de Deus, ele capta as direções de Deus. E esse Espírito, quando capta a voz, ele vem e traz uma testificação, ele traz uma confirmação para você. E eu tenho certeza que dessa forma você vai vencer o pecado, porque você estará cumprindo o propósito pelo qual você foi criado. Ser alguém cheio de Deus, guiado por Deus, governado pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos crescer muito em conhecimento e revelação da palavra. Nesse capítulo 8 nós vamos ser edificados de forma abundante. Nós vamos aprender um pouco mais e eu vou parar por aqui porque eu quero te dar alguns avisos. Nós vamos ter culto normalmente, né, nos dias, deixa eu confirmar as datas aqui para os irmãos. Domingo, dia 27, nós teremos culto presencial apenas pela manhã, né? E no dia 3 nós teremos culto presencial também pela manhã, tá? Nossas reuniões agora são presencialmente, são apenas pela manhã por enquanto, né? 2021 nós vamos retornar aos cultos à noite presencial, mas por enquanto pela manhã, às 10h30 nós temos esse encontro presencialmente e às 19 horas nós estamos estudando aqui, né, pelo nosso canal do YouTube e Facebook. Estamos estudando a palavra, estamos nesse momento estudando o livro de Romanos. Então fica ligado, né? Você vai ser muito abençoado pelo Senhor. Quando você se alimenta da palavra de Deus, é como se você estivesse recebendo uma injeção de Cristo, sabe? Você fica cheio de Deus. Quando você se alimenta dessa palavra, você naturalmente está vencendo o pecado. Por quê? Porque quando você se enche de Cristo, se enche do Espírito Santo de Deus, a sua carne vai ficando mais fraca. Então se alimente da palavra. Nós
As nossas células também vão parar por um período. Então essa semana agora, do dia 21 ao 25, será, a última semana. Nós vamos confraternizar, vamos encerrar e voltamos em 2021 com as nossas células, por enquanto também online, mas em nome de Jesus essa vacina vai chegar, vamos ter uma tranquilidade maior e vamos voltar a nos reunir presencialmente. Saudade de nós estarmos juntos, de podermos de confraternizar. Então, em nome de Jesus, vai passar esse tempo e nós vamos voltar ao normal, que é nos abraçar, nos confraternizar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, agora provavelmente nós só vamos gravar outro vídeo para o dia 28. Então, quando você me ouvir agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, nós só vamos nos falar no dia 28 depois. Então, Feliz Natal, que você tenha um Natal abençoado. Eu sei que nós não temos muitos motivos para celebrar, esse mês de dezembro eu falei muito sobre isso. É o mês que nós marcamos o aniversário da nossa igreja, não para celebrar, tivemos eventos para agradecer. Nós não podemos não ter motivos para celebrar por conta das notícias ruins, de tudo que aconteceu, dos irmãos que perdemos, das pessoas que amamos e se foram, mas nós temos sim motivos para agradecer, porque se nós estamos de pé é porque o Senhor tem nos mantido de pé. Então seja grato, que esse Natal, que o símbolo do Natal, que é o nascimento de Jesus, que isso reavive o seu coração, entendendo que você está em Cristo, que você morreu para o pecado e nasceu juntamente com Cristo. Um Feliz Natal, que Deus te abençoe, que você, se você não estiver passando com toda a sua família, ore por eles, abençoe as pessoas que você ama, mas que você, no nome de Jesus, seja a luz no meio da escuridão. Traga uma palavra de gratidão nesse Natal para sua família, traga uma palavra de gratidão a Deus por até aqui o Senhor ter te ajudado, ter sustentado vocês. Em nome de Jesus, 2021 será um ano de oportunidade para nós e eu creio que nós teremos muitos testemunhos de milagres que o Senhor vai fazer. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Quero orar para despedir você, mas eu quero profetizar essa semana cheia de vitórias, uma semana abençoada no nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido, nós temos crescido em conhecimento e revelação do Senhor. E no nome de Jesus, Pai, nós queremos vencer o pecado, vencer, ó Deus, no nome de Jesus, e fazer com que o Espírito governe as nossas vidas. Que não seja a nossa carne governando, mas que seja o Espírito, realizando a vontade do Espírito. Pai, que no nome de Jesus, cada irmão e irmã que tenha ouvido, tenha estudado junto conosco, que eles cresçam espiritualmente. Que nós venhamos deixar de ser meninos espirituais, mas que venhamos crescer em maturidade do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo. Quero te agradecer, ó Pai, porque nessa semana nós vamos comemorar o Natal. E apesar de ser um ano tão atípico, um ano tão diferente, nós queremos dizer obrigado, Senhor. Graças nós te damos pela provisão, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o nosso coração se enche de expectativa para um 2021 que será um ano cheio de oportunidades, cheio do teu favor sobre nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti e a sua família, no nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.